Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde. Eu sou Gabriela De Bortoli, nutricionista e uma das hosts desse podcast. Estou aqui com minhas colegas. Eu sou a Gisele Scolotti, cirurgia dentista. Eu sou a Carla Gardani, eu sou médica oncologista e hoje eu quero chamar a atenção de vocês que a gente não vai falar só sobre estética, a gente vai falar sobre saúde, prevenção e o futuro da medicina e o nosso futuro. Qual será o nosso tema mesmo hoje? As canetas emagrecedoras. Mas antes, a gente quer agradecer a Eclac Viagens, ao Banco Sicoob, a Casa Simone Interiores, a Solarcel e a Action Day. E hoje, especialmente, a gente está com um apoiador, que é a Catarina Pharma. Tá? Ela nos proporcionou esses produtos aqui e também para vocês que estão nos assistindo um cupom de desconto especial. Então, se quiser adquirir algum produto, entra lá, digita Pod Saúde e você vai ter um desconto exclusivo. E para a gente entrar nesse tema das canetas, que está tão em alta e querendo, todas as pessoas querendo informações e querendo saber, querendo usar, a gente vai trazer um dado aqui. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 1 em cada 3 brasileiros vive com obesidade. 68% da população tem excesso de peso, 31% são obesos e 37% com sobrepeso. E a obesidade está ligada a doenças como diabetes e ao AVC. Portanto, é de muito interesse o combate à obesidade. E eu queria perguntar para a Gabi, o que são essas canetas emagrecedoras? Por que chamam de canetas emagrecedoras, né? Porque elas foram uma medicação que foi desenvolvida principalmente para tratar obesidade e diabetes. E ela vem nesse formato de caneta, para ser mais prático de aplicar. E o efeito dela é principalmente o emagrecimento. Então, por isso foi tão famosa, ficou tão conhecida como caneta emagrecedora. Mas o princípio ativo dela, ele vai... Bom, hoje em dia tem no mercado 2 princípios ativos, né? Então, vamos esclarecer, assim, um pouquinho de cada um, tá? Temos a semaglutida, que foi o primeiro a ser apresentado, e ele é um princípio ativo onde ele tem análogos de receptores do GLP-1. O que é o GLP-1? Eles são sinalizadores de saciedade. Então, claro, a pessoa que está ingerindo esse medicamento, ela vai se sentir mais... Que é o Ozempic, né? Que é o famoso Ozempic, tá? Não temos patrocínio aqui, mas a gente sabe que é essa marca. E o segundo, que veio uma tecnologia acima desse, né, que acabou combinando 2 análogos, é a tirzepatida, o famoso Mounjaro. Ele vai unir, então, 2 princípios ativos, né? 2 análogos. O que é análogo? Análogo é uma substância parecida com o que a gente já produz. Então, nós já produzimos o GLP-1 e o GIP nessa medicação que tem essas 2 unidades para te ter mais um benefício além da saciedade, tá? Que é a utilização maior de gordura como fonte de energia. Gabi, eu fico pensando assim, para o leigo, né, entender como que funciona essa caneta. Então, pensa assim, pensa comigo. A gente tem esses hormônios, todo mundo tem, GLP-1, né, e tem o GIP. Quando que eu libero esses hormônios? Bom, quando eu como alguma coisa, dependendo do que eu estou comendo, se eu estou comendo mais carboidrato, mais proteína, mais isso, aquilo, eu vou produzir mais ou menos. Por exemplo, se eu como proteína, eu vou produzir mais desses hormônios. Então, comi, o alimento chega lá no meu intestino, na parte inicial, e eu começo a liberar esses hormônios. Esses hormônios vão agir lá no meu cérebro, que vão me dar saciedade. Por isso que a gente, quando está comendo, tem uma hora que deu. Só que esses hormônios funcionam por pouco tempo, né? Sim, são minutos. Apenas minutos. Minutos. Por isso que quando a gente faz uma refeição bem volumosa, né? A gente, não quero mais comer. Passou uns 15, 20 minutos, vem a sobremesa e... Já dá para comer de novo. Dá para comer a sobremesa. Então, é a ação desse hormônio. Quando a gente está usando essas canetas, o que a gente faz? Em vez de eu ter essa produção de minutos, vamos chamar assim de 5 a 10 minutos no máximo, que não chega tanto, eu passo a ter praticamente todo o meu dia, né? 7 dias, na verdade, né? Porque uma dose vai te dar a duração de 7 dias. Então assim, 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu estarei
saciada. Então, quem usar essa caneta vai interferir nessa produção, por isso que as pessoas acabam ingerindo menos. E também demora mais o esvaziamento gástrico, né? O alimento fica mais tempo no estômago, então tu vai ficar com aquela sensação do estômago cheio, assim. Plenitude, assim. Para poder se alimentar de novo. E por isso que ela ajuda bastante naquela compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar, ela vem por conta de tu ter a necessidade de sentir esse estômago completamente cheio por mais tempo. Então, O tal do empanzinado. Empanzinado. Então, a pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela come, passa uns minutinhos, né? O GLP-1 já não está mais agindo ali, ela já pode comer de novo e assim fica esse efeito compulsório que as medicações com análogos do GLP-1 conseguem combater, porque tu fica com essa sensação durante 7 dias e depois tu repõe a dose. Então, realmente, né? Se a gente pensar na indústria farmacêutica, eles descobriram Sinceramente, a caixa de Pandora. Eu, como nutricionista, eu sou muito a favor, não tem como ser contra, hoje em dia, uma medicação dessas. Ela veio realmente para revolucionar, para facilitar esse processo, mas precisa ser de uma maneira adequada, precisa ser feito de uma forma correta, porque todos esses mecanismos que ele faz é parecido com o que a gente ensina no consultório, com o que eu ensino para os meus pacientes no consultório. Tentar ver maneiras para te ficar mais tempo saciado. Por exemplo, sempre que tu comer uma proteína antes de comer um carboidrato, tu vai ter uma liberação mais longa, por mais tempo, do GLP-1. E tu tem que pensar que nem todos os pacientes vão utilizar a caneta emagrecedora para sempre, né? Então, com casos específicos de obesidade, que a recomendação é um uso mais contínuo, quem faz a utilização para emagrecimento, não tem um grau de obesidade, vai parar de tomar em algum momento. E naquele momento precisa, então, estar com a tua rotina adaptada, preparada para realmente manter o peso. Hoje saiu um dado ali que 2/3 da população que fez uso teve o reganho de peso depois. Mas por quê? Porque não fez um acompanhamento correto, não fez o tratamento adequado dele. E é uma coisa que a gente tem que ressaltar, elas não foram criadas, não foram feitas para o emagrecimento. Elas têm um ganho secundário, porque foi no início para diabetes tipo 2. E daí que teve esse benefício e foi estudada, agora estão usando para o emagrecimento. E a segunda questão é exatamente isso, porque a pessoa não vai conseguir usar para sempre. Uma pelo preço. Outra porque não tem como tu conseguir, né? Tem os efeitos colaterais, não é, nem tudo são flores. E a pessoa vai ter que aproveitar esse tempo para fazer o controle alimentar, para fazer uma reeducação alimentar que a gente sempre está falando. Eu acho que ela foi desenvolvida para o tratamento de obesidade e diabetes, mas não é contraindicado a utilização dela para o emagrecimento hoje em dia. Porque se viu muitos outros benefícios. Acho que, né, como outros medicamentos, Carlos pode nos dizer, às vezes é desenvolvido para uma coisa, por exemplo, aquele que é para o cabelo, foi desenvolvido para uma coisa específica, mas que ajuda para crescimento de cabelo e depois começa a ser usado para esse ganho também. Então, no caso dessas canetas emagrecedoras também, foi criado para uma coisa, mas se viu esse benefício. Inclusive, ela ajuda muito na melhora inflamatória do organismo. Então, tu tem ganho cardiovascular, tu tem ganho do sistema nervoso central, porque ele ajuda também a tu ter um maior controle dessas compulsões, e não só compulsões alimentares. Foi comprovado que também ajuda para parar de fumar, por exemplo, que é uma compulsão, para parar de beber também, que é uma compulsão. Então, ela está agindo em vários pontos. A gente vai falar sobre efeitos colaterais. Acho que tem que lembrar que é uma medicação. Né? É uma medicação. É importante, assim, o que está falando, porque é justamente o foco do Pod Saúde, né? É a prevenção. Então, assim, mesmo que a gente tenha essa ferramenta, né? As canetas emagrecedoras a favor, e é um boom, né? Aqui no Brasil, que é o segundo país que mais utiliza no mundo, gente. E com certeza não é o país que tem um PIB mais alto. Não, com certeza. Então, assim, o segundo país no mundo que mais utiliza esse tipo de caneta é um país de obesos, vamos falar assim, né?
Porque quanto que a tua estatística? 1 a cada 3? 1 a cada 3. 1 a cada 3. E eu também vi uma estatística. Da população Uma estatística recente que, pela primeira vez, o número de crianças acima do peso ultrapassou os desnutridos em um país em desenvolvimento. Então, tem alguma coisa errada, né? Então, a nossa alimentação está errada. A caneta veio, é a ferramenta, mas conforme tu disse, olha, parou a caneta, o hábito alimentar vai ser o mesmo se tu não tiver uma reeducação, e aí é uma bola de neve. Vai ter que ter, vai ter que aproveitar esse então, acho que é esse para o foco. fazer essa reeducação alimentar. A gente falou ali sobre os custos, né? Porque não é barato também manter um tratamento desses. Eu passei na farmácia antes de vir para perguntar como que seria o valor. Então, peguei uma farmácia só, mas acredito que seja a média. Então, a dose de 2,5, ela tá em R$ 1.500. Ela vai te durar, então, um mês. É uma caneta que tu vai usar uma dose por semana, vai te durar um mês. O protocolo diz que após a dose de 2,5 usada por um mês, tu vai aumentar a dose para 5. Essa caneta de 5 estava R$ 1.800. Então, o segundo mês já vai custar R$ 1.800. E vai subindo. 7,5 era R$ 2.000, por volta disso. E a dose máxima, que é de 10, R$ 2.300. E eu vejo vários pacientes ficando uma longa data na dose máxima, porque a gente tem que entender que a dose de 2,5 é uma subdose, é uma dose adaptativa. Tu vai utilizar naquele período para evitar principalmente os efeitos colaterais, que é náusea, enjoo, e se percebeu que mudou muito, né? Na primeira medicação que se tinha, mais conhecida, que seria o Ozempic, se falava muito de efeito colateral. Hoje em dia, no consultório, eu vou te dizer que tem pouquíssimos pacientes que sentem o efeito colateral, pelo menos os que chegam até mim. Que já é uma evolução, né, Gurias? Já é uma evolução. Já é uma evolução das próprias canetas. Outra coisa que a caneta também tem ajudado bastante, por exemplo, assim, o dentista, ele talvez seja um dos primeiros profissionais a identificar, às vezes, paciente com apneia, pelo tamanho do pescoço, por marcas na língua, desgaste dos dentes. E aí, o dentista vai encaminhar o paciente para o médico. É o médico que vai tratar o problema da apneia. Mas os pacientes que usam as canetas, eles têm um emagrecimento, acaba perdendo gordura cervical, acaba perdendo gordura da língua e vai melhorar o bruxismo também, porque 50% dos pacientes que têm bruxismo, eles têm apneia. E não que o bruxismo seja a causa da apneia ou todo paciente que tem apneia tem bruxismo, mas é relatado às vezes que o bruxismo seja um reflexo, quando o paciente tem aquele micro despertar, ele acaba fazendo o bruxismo. E daí tem desgaste dos dentes, tem desgaste cervical, que é na parte da gengiva, tendo sensibilidade, e melhora. Então, outro efeito positivo das canetas é para a redução da apneia do sono. Há pouco tempo foi liberado para os dentistas fazerem a prescrição, né, dessas canetas. Não sei se tu já teve algum caso no consultório, tu acaba pegando um pouquinho desse público ou não? Isso acaba sendo é uma questão meio nevrálgica, porque muitos dentistas que acham que tem que prescrever, outros acham que não. Eu, particularmente, acho que o dentista tem que ver o paciente com indicação, ele tem capacidade de identificar o paciente que precisa usar esse tipo de medicamento e encaminhar para o médico. Eu acho que a nossa formação ainda não nos permite usar esse tipo de caneta, sair prescrevendo. Eu jamais prescreveria uma caneta emagrecedora para um paciente meu, mesmo vendo que ele tem apneia, mesmo vendo que ele tem bruxismo, que ele tem problemas sérios no sono, eu encaminharia para um médico, porque eu acho que não é a nossa área. Eu acho que é como nutricionista. Como meus pacientes chegam lá, eu queria muito tomar. Ali eu consigo identificar se ele tem um perfil necessário para fazer a utilização, se precisa primeiro fazer um acompanhamento comigo e depois passar para medicação e continuar com certeza com acompanhamento, mas tem capacidade total de encaminhamento. Né? De dizer, não, procura o médico, e o médico vai, então, analisar outros parâmetros que não só o nutricional, que já foi indicado, e daí vai ver se tem possibilidade ou não. É o seguinte, assim, tu até sabe o que o paciente precisa fazer. Vou tomar a caneta, a dose, aplicar, é tudo muito fácil.
Mas e se dá um Sim. efeito colateral? Era exatamente isso que eu ia isso aí. falar. Se dá um problema Pensa- maior, aí eu vou chamar a Carla para tratar? Não, então na eu não verdade, vou me assim, meter, eu já ó, vou mandar direto para Carla para É ela o bom fazer senso, né? o uso da medicação. Eu prescrevo tudo que eu consiga resolver a toxicidade, resolver ou manejar quando ela surgir. Então, ainda mais eu que prescrevo quimioterapia, então eu sempre penso nisso, né? E eu acho que tem muita gente corajosa nesse meio Muita aí. gente. E a gente sabe que tem muitas. Aqui a gente está falando de fármacos reconhecidos, né, aprovados pela Seguros. Anvisa, seguro, que tu compra numa farmácia ou numa distribuidora, vindo do laboratório e tal. Mas a gente sabe, né, gurias, que existe aí um câmbio negro, né, vamos falar assim, que existe pacientes que importam de outros lugares, a gente mora perto da fronteira, a gente sabe que também existem farmácias de manipulação, que eu não sei nem direito como é que funciona isso, tu sabe, Gabi? Eu vejo que está sendo está sendo amplamente liberado, porém eu não sei como é que é a fiscalização em cima de tudo isso, né? Então, existe o princípio ativo, a tirzepatida, por exemplo, e as farmácias de manipulação estão manipulando e entregando em formato de ampola, não bem no formato de caneta, na maioria. E o que eu vejo de problemas é a dose errada. Porque quando vem na caneta, Tu sabe a o dose. leigo que vai se auto-aplicar não tem que pensar, ele só tem que apertar ali e fazer a dose. Agora, quando tu pega a ampola, tu tem que pegar certinho a quantidade, tudo. Então, tá tendo muito erro. Tem pacientes meus que começaram a tomar e tomaram 10 na primeira semana. Tu imagina como é que ele ficou essa semana inteira? Ele não sobreviveu praticamente. Quer dizer, ele só sobreviveu. Ele só sobreviveu, não tem fome, não tem vontade de comer nada. Tu não tem ânimo para fazer nada também, porque a dose não estava adequada para ele não fez uma progressão de dose. E até falando em dose, Carla, eu queria que tu nos explicasse um pouquinho, então, essa questão das doses. Existe aquele protocolo, né, que foi lançado pela Lilly ali, pelo estudo que eles fizeram. Mas esse protocolo necessariamente precisa ser usado por todos os pacientes ou ele pode ser personalizado? Tá. Tudo em medicina depende, né, Gabi? Mas assim, ó, o que a gente sabe nos estudos, aquele protocolo que inicia com 2,5, com um intuito de emagrecedor, para o paciente perder peso. Tu inicia com a dose baixa, tá? Que tu até comentou, seria uma subdose, né? Que aí tu vai analisar individualmente aquele paciente e tu vai progredindo. Qual o intervalo de progressão? Depende da tolerância do paciente. O protocolo seria ao redor de 4 semanas. Se o paciente está muito bem, né? É um paciente obeso, é um paciente que precisa emagrecer, bom, 4 semanas, está tudo tranquilo, passa para 5 e assim tu vai indo até chegar em 10. Mas assim, ó, tudo é individual. Agora, o que a gente vê? Tem pacientes que não visam perder tanto peso e está usando, porque, afinal de contas, o Brasil é o segundo que mais compra no mundo. Então, tem muita gente que não precisa tanto e está usando. Então, essas pessoas vão ficar com que dose? Aí que a gente tem que orientar e as pessoas têm que ter o conhecimento, né? E o que eu tenho visto também é as pessoas saírem do consultório com uma prescrição pronta para 3 meses, por exemplo, ou às vezes até mais. É complicado nesse sentido porque o paciente ele se vê com todas as receitas para uso, eles começam a fazer conforme a cabeça deles. Não, mas eu estou me sentindo bem com 2,5, vou continuar com 2,5. Ou, eu acho que já não está mais fazendo efeito, vou aumentar. Então, eles vão fazendo por conta isso. E eu acho que é aí que está o perigo e aí que começa a vir os efeitos colaterais. A gente não pode esquecer que é uma droga. Não, e assim, como tudo, né, é uma droga nova, né? Tanto que serão lançadas outras que estão em estudo, fase 2, 3, que é uma coisa bem mais inicial. Então, é uma droga nova, qual a toxicidade dela a longo prazo? Ninguém no mundo vai responder hoje, né, isso pra gente. Olha, parece que tem muitos benefícios. E a gente está vendo esses benefícios cardiológicos, a tendência é que diminua os casos de câncer, porque câncer tem a ver com obesidade, mas assim, a longo prazo, a gente realmente não sabe, a gente não tem certeza disso ainda. Mas, né? É promissor. É promissor. Realmente é promissor. A gente até teve na caixinha de perguntas que a gente abriu, que a Gabi até chamou o pessoal para perguntar, né, sobre essas dúvidas. Teve um que perguntou sobre o mau hálito, que é um dos efeitos colaterais, porque o medicamento acaba deixando a boca seca, acaba diminuindo a produção de saliva e é um dos efeitos chatos, porque fica com aquele hálito cetônico, aquele hálito pesado, não vai causar problemas
gengivais, problemas periodontais, nenhuma dessas canetas vai causar se a pessoa tiver um bom cuidado de higiene. Se a pessoa não tem problemas gengivais, problemas periodontais, ela não vai ter. Mas se ela tem algum problema, já vai ser exacerbado. E a boca seca piora, porque a saliva é como se estivesse dando um banho nos dentes, um banho na cavidade bucal, removendo células mortas, removendo restos de alimento, removendo a placa. E a boca seca, a placa fica ali, o ácido no dente grudado. Então, aumenta a atividade de cárie, ela não está sendo, não vai ter a lavada da saliva, não vai ter a diminuição do pH, porque aquele pH vai ficar ácido sempre, não vai ter o efeito tampão da saliva, elevando o pH, né, para ficar mais alcalino, e vai dar um mau hálito e aumentar todos esses problemas, sangramento gengival e também refluxo, que é um dos problemas que causa vômito. A pessoa que tiver o vômito também não deve escovar os dentes meia hora após ter o episódio de vômito. Ui, eu não sabia só disso, enxaguar os dentes, não. De qualquer episódio? Sim, de qualquer episódio, porque fica o ácido do estômago, vem para a boca. E aí tu vai usar a escova, fazer a fricção dos dentes, tu vai remover mais o esmalte ainda. E é o que acontece, aquelas erosões cervicais, que são as abfrações, que são as erosões que dá no dente. Então, meia hora não, só enxagou a boca, tem alguns estudos que mandam fazer bochecha com bicarbonato, que é para elevar o pH, tirar aquela acidez estomacal, mas só lavar a boca e enxaguar a boca e escovar os dentes meia hora após. Um dos efeitos colaterais desta medicação é a constipação. Né? Assim como tu falou do refluxo, como tem um esvaziamento gástrico mais lento, a constipação acaba sendo um fator bem significativo de impedimento de continuar com o tratamento, que pode ser resolvido também com uma certa facilidade, porque normalmente quem está tomando, como tu falou, acaba tomando pouca água. Já vinha provavelmente um paciente que já não tomava muita água. A gente tem que tomar, se for fazer um cálculo em geral, 30 ml de água por quilo de peso. Um paciente com 80 quilos, que não é muito, ele vai ter que tomar 2 litros e 800, se eu não me engano, de cabeça assim. Então, 2 litros e 800 não é todos que tomam, né? E daí tu já está tomando uma medicação que te deixa sempre com sensação de saciedade. Então, tu já está tomando um pouco menos. Mas é todo esse período para a gente exercitar e conseguir depois continuar mantendo esse peso. Então, tu cria o hábito de tomar essa água. Bastante paciente relata ter boca seca, justamente porque tem pouca saliva. Então, já é um estímulo maior para ti ir tomando água, de gole em gole, até atingir esses 30 ml por quilo de peso todos os dias. E aí eu falo uma coisa, assim, a pessoa gasta R$1.500 no início para começar o tratamento. Foi no médico, que precisa ir no médico. Poxa, paga uma consulta para nutricionista, né? E faz um acompanhamento nutricional para já ir refazendo a sua reeducação alimentar, né? Já está gastando aquilo ali, gasta um pouquinho mais e faz uma consulta. E eu acho assim, ó, que é o maior erro, tá? Não é porque eu sou nutricionista, mas o maior erro que eu vejo de pessoas que estão fazendo involuntariamente, assim, meio soltos, e de pacientes que também acompanham, que chegam para mim já tomando, é achar que ele vai resolver tudo. O medicamento não vai resolver a vida de vocês. Claro que não. Ele não é uma fórmula mágica. Ele é um auxílio. E a gente conseguindo usar isso de forma inteligente para aproveitar o máximo que ele pode te oferecer, ele sim vai ser um bom aliado. Mas a maioria das pessoas utilizam mais como uma bengala, uma solução. Então, tu tá usando ali e tu não faz nenhuma melhora na tua alimentação. Tu tem pouca fome, tu come só quando te dá vontade. Quando dá vontade, tu come o que tu gosta. Então, tu não melhora nem um pouquinho o teu hábito. E seria justamente o momento mais fácil para te melhorar os hábitos. Eu sempre digo que o maior inimigo da dieta é a fome. Tudo que eu trabalho no meu consultório com um paciente que tem que emagrecer é trabalhar o apetite dele. Eu sempre digo, Deus o livre vocês ficarem com fome e vão ter pesadelo com a nutricionista, não é o que eu quero. Eu tento sempre trabalhar com que aquela alimentação que está sendo oferecida para ele seja suficiente para saciar a fome dele. E durante o uso do medicamento, é muito mais fácil tu trabalhar isso, porque tu não tem o fator fome ali te impulsionando para te escolher o que tu vai comer. Então, se tu tá com fome, a comida te escolhe. Se tu não tá com fome, tu consegue escolher. O problema das pessoas é que, a maioria procura atalhos, né? Essa medicação, na verdade, é um atalho. Facilita. Tira a tua fome, eu vou deixar que ela resolva o que eu teria
que, por esforço, fazer. Outra coisa que a medicação também faz é a perda de massa magra. A pessoa vai ter que ir para uma academia, que está casado, né? Tem médicos que até comentam assim, eu não prescrevo se a pessoa não for para uma academia, porque ela vai perder muita massa magra. Tu tem visto isso lá na bio, na hora que tu faz a bio dos pacientes? Eu vou te dizer que os pacientes que estão fazendo, eles não estão perdendo massa muscular, tá? Eu tenho pacientes masculinos que ele perdeu 10 quilos em 2 meses, não perdeu nada de músculo. Tem pacientes mulheres, sabe que as mulheres, pela primeira vez na vida, eu acho, elas são beneficiadas com o uso do Ozempic. Nossa. Porque elas têm menos chance de perder massa muscular. Então, é a nossa chance, gurias. Vamos É agora, aproveitar é agora. aí. Porque, realmente, são as que menos estão perdendo massa muscular e as que mais respondem ao emagrecimento. Respondem com uma velocidade maior, o que é inédito aí para nossa E sobre Sim, o tem mais uso gordura, né? do whey, Exatamente. Gabi, para recolocar, para melhorar a ingesta de massa uma magra. e preocupação creatina. muito grande durante o processo de emagrecimento com as canetas e sem elas também é a utilização de mais proteína na dieta. E nem sempre a gente consegue chegar numa quantidade diária necessária de proteína só com a alimentação, principalmente se tu tem pouca fome. Por exemplo, de manhã tu teria que consumir 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína é 4 ovos. É mais ou menos 7, né? 7 gramas. Nossa, 7 eu gramas. achei que estava É. arrasando Não. na proteína. Então, 4 ovos. É difícil comer 4 ovos de manhã. Então, quem está usando a caneta emagrecedora, mais difícil ainda. Então, ou tu pode diversificar essa fonte da proteína. Não precisa vir todos os ovos, por exemplo. Então, tu vai usar 2 ovos e uma dose de whey. Tá? Que vai te apresentar ali 21 gramas de proteína. Normalmente fica de uma forma fácil de tomar, porque tu vai fazer um shake. Pode fazer com uma quantidade menor de água. Normalmente, não sei aí, Carla, quanto que diz que é para usar de água? Aqui fala em 100 ml. Olha, tá? já... E é 21 gramas. Isso aqui equivale a 3 ovos. Então, pensa bem, em Mais ou 100 menos. ml de água, que não é muito, tu já Já consegue resolve o teu problema de 21 proteína gramas de manhã. proteína na tua manhã. E dá para te comprar na... E inclusive, na Catarina Farma, vocês conseguem um desconto especial com o nosso cupom do Pod Saúde. Tá? A proteína, ela vai ser fundamental durante esse processo. Como tem pouco apetite, eu oriento meus pacientes sempre começarem essa refeição por proteína, tá? Uma, porque já educa para depois continuar fazendo isso e ter esse GLP-1 mais ativado, mas também para garantir que aquela proteína vai ser ingerida. Porque depois que tu come uma porçãozinha de arroz, uma porçãozinha de massa, nem sempre cabe no teu estômago aquela proteína. E daí tu, não vou conseguir comer, fica a proteína de lado. Então, começar sempre com a proteína. Gabi, assim, só pro leigo entender, tá? O foco aqui, em quem usa caneta emagrecedora, é não perder massa muscular e a gente tem que caprichar na proteína, tá? Agora mudaram a pirâmide, né? Foi bem legal. Maravilha. Até que enfim, né? Até que enfim. Até que 50 anos de sofrimento aí. Tá, então assim, vamos pensar. Tem uma paciente que pese 70 quilos, tá? Quanto de proteína uma pessoa de 70 quilos tem que ingerir por dia? Segundo a nova pirâmide, é de 1,2 a 1,6. Tá? 1,6. 1,5 para ficar fácil. Mas eu vou te dizer que quem está usando as canetas emagrecedoras tentem chegar em 2 gramas por quilo de peso. 140 gramas de proteína. Tá, agora vamos calcular isso. Difícil? Isso é um monte de proteína. É um monte de proteína. Tá? Então aí tu vai comer, sei lá, 4 ovos de manhã. É 30 bastante. gramas. 30 gramas. Aí tu vai tomar um whey no meio da manhã. 21. Não se recomenda até tomar no meio, sabe? Tá, não, eu só pra tô dar um calculando. maior. Eu tô calculando aqui pra te ver o quanto que é. Tá. Aí no almoço, quanto que tem que comer? Teria que comer pelo menos um bifinho de umas 200 gramas. E daí não dá para esquecer os carboidratos, eles também são importantes. E o bifinho tem quanto? Um bife de 200 gramas é 2 palmas da mão. Tá, assim. e aí tem quanto mais ou menos de proteína? Daí tu vai conseguir mais umas 25 gramas de... 25? Então eu tô no 75, de né? Tem que chegar, tem que aumentar tem que quase chegar em 140, Olha, é chão. Mas assim, o arroz tem proteína, o feijão tem proteína. Então, a gente ainda precisa daquele prato completo, tá? Tem que ter a carninha, tem que ter... Vai ser tudo em menos quantidade. Isso que eu ia te perguntar. Tá? Tem que ter legumes para te oferecer vitaminas, minerais, porque um dos efeitos colaterais é tu ficar desnutrida. Porque o que é desnutrida? Não é magro demais, é sem os nutrientes que tu precisa. Então, se tu comer quase nada de brócolis, tu vai ter menos nutrientes que o brócolis estava te oferecendo antes e que tu parou de consumir. Então, muitas vezes, a suplementação também é importante, porque tu não consegue chegar naquele volume, mas a atenção na escolha dos alimentos é fundamental.
Exatamente isso que eu ia te perguntar. Porque daí a pessoa, vou fazer uso da caneta, vou começar a comer basicamente proteína, ovo, whey, e comer só isso. Daí a pessoa não está com fome. Tá, mas de onde é que ela vai tirar os carboidratos que ela precisa? Onde é que ela vai tirar as vitaminas, os minerais, as frutas? Onde é que vai entrar isso aí? Aí ela não vai comer, ela vai ficar 1, 2, 3, 4 semanas só comendo ovo, whey, porque ela não vai conseguir comer. Claro. E assim, ó, agora eu vou fazer um cálculo rápido aqui com vocês. Essa paciente de 70 quilos, que precisa ingerir 140 gramas de proteína, ela vai ingerir 560 calorias vindos das proteínas. Então, isso não é suficiente. Já parece ser um monte de alimento para quem está usando uma caneta assim. Mas não um é remédio, suficiente. Mas não é suficiente. Então, aí vai entrar os carboidratos também, que vão ocupar mais ou menos a mesma fatia, tá? Mais ou menos umas 600 calorias em carboidrato. E daí, depois, as gorduras, que é mais fácil. A gente não precisa se preocupar que, quando menos a gente vê, elas entram ali na nossa alimentação, porque proteína é casada sempre com uma gordurinha ali que vai vir junto. Então, o carboidrato também é importante, ele vai ser tua primeira fonte de energia para não precisar usar musculatura. Vai garantir também que tu não perca a massa muscular, ele também é importante. Tá, outra coisa que eu acho que é legal a gente falar, assim, que as canetas emagrecedoras, elas diminuem a inflamação, né? A nossa inflamação sistêmica do nosso corpo. Por que a gente tem inflamação? E é importante também ressaltar que a inflamação está diretamente relacionada a várias doenças, entre elas câncer, problemas cardiológicos, vasculares. Então, assim, as principais doenças que mais matam hoje, estão relacionadas à inflamação, que isso está diretamente relacionado à nossa dieta. Quando que a gente inflama, gente? Eu sempre penso assim, quando a gente tem uma dieta irregular, com muitos embutidos, muito carboidrato, uma dieta moderna, né? É o que as pessoas habitualmente comem. O que acontece? A gente acaba inflamando. Eu tenho um amigo que diz que está inflamado. Está sempre inflamado. E o que acontece? Assim, ó, pensa assim, ó, eu tive uma dieta super rica em açúcar, gordura, só fast food, essa coisa toda. Como que eu vou produzir mais insulina, porque eu preciso dessa insulina para quebrar tudo isso, eu esculhamo meus hormônios e na minha corrente sanguínea aumenta o meu açúcar, né? Eu aumento a glicose. Quando a gente não dá conta dessa glicose, principalmente os pacientes obesos, que ele tem uma resistência maior à insulina, esse açúcar fica ali, circulando. Porque esse açúcar tem que ser jogado para dentro da célula. Aí o que acontece, eu acho que é bem... a gente carameliza nossas células, acho que esse termo é perfeito. É como se eu pegasse todas as células do nosso corpo, eu tô cheia de açúcar, esse açúcar vai lá e gruda naquela célula. Aí tu faz a glicação, que aumenta o processo inflamatório e aí, consequentemente, aumenta as doenças, né, que mais matam hoje em dia. E aí também é onde entra a caneta emagrecedora. E aonde entra a glicação, entra no Ozempic Face, né? Que é aquela face derretida por conta do emagrecimento muito rápido, por conta da perda da gordura, que fica por baixo da pele, por perda da massa muscular, fica aquele rosto chupado, derretido e, escorregou, derreteu a face do paciente. Quando isso acontece? Quando há um emagrecimento muito rápido. E aí a pessoa perdeu muita gordura, perdeu muita massa muscular e ela não tem como malhar os músculos da face. E às vezes as pessoas esquecem que tem músculo aqui também, né? Aqui tem perde músculo também. E daí ela fica aquela pessoa super envelhecida e flácida. Daí ela vai ter que esperar equilibrar o emagrecimento para daí começar a lançar mão de procedimentos estéticos para melhorar essa camada que vai ficar por baixo da pele, que é a derme, onde estão as células, para produzir colágeno, elastina, através de bioestimuladores, fios faciais, fazer os skin buster para melhorar a aparência da pele. Porque a pessoa quer ficar magra, quer emagrecer, mas ela quer ficar bonita, ela não quer ficar com uma face derretida, com aquela pele sobrando, que ela puxa, tem aquela elastose. E isso daí ela vai ter que procurar procedimentos para melhorar. E por incrível que pareça, nos estudos, o Ozempic causa menos esse efeito facial derretido do que o Mounjaro, porque o emagrecimento do Ozempic é mais lento. O Mounjaro, como é mais acelerado, ele vai causar um dano facial mais grave e dependendo da idade da pessoa. Por exemplo, a pessoa de 30 a 35 anos, 40 anos, ela vai precisar
poucos procedimentos, porque ela vai perder menos. Já um paciente a mais de 50 vai perder mais. Mas o importante, eu quero comentar, quando tu falaste sobre a inflamação, a inflamação que a Carla falou é aquela inflamação crônica, aquela inflamação a longo prazo. Não é aquela inflamação que quando tu bate, que inflama, que é um defesa. mecanismo de defesa do organismo. É aquela inflamação que vai te acompanhar de acordo com o teu alimento, de acordo com o teu estilo de vida. Essa inflamação está bem associada à camada adiposa. Então, quanto maior o teu tecido adiposo, mais pró-inflamatório tu vai estar, né, predisposta a ter uma inflamação num grau mais elevado. Me perguntam qual que é a melhor dieta anti-inflamatória. A melhor dieta anti-inflamatória vai ser aquela que mantém tua glicose mais baixa, para não acontecer justamente isso que a Carla falou antes, e que que proporcione um emagrecimento a custas de gordura, que é o que tu precisa reduzir para não ter um organismo inflamado. Então, não tem essa coisa assim da moda de uma dieta anti-inflamatória só com suco verde, que eu não sei o que. Não vai ser isso que vai resolver. É uma dieta que tenha déficit calórico, que tenha uma quantidade adequada de proteína para te não perder músculo e perder só a gordura e que faça a tua glicose não ter grandes picos. Porque as células inflamatórias, elas estão sempre mandando mensagem para nossas células de defesa que tem um perigo ali. Então, as nossas células de defesa, elas estão sempre em alerta, porque elas estão ali sempre pedindo socorro, né? Tem alguma coisa aqui me inflamando. E assim, Gisele, tu tocou num ponto bem importante que a gente vê bastante assim no convívio de quem está utilizando, que é o medo de emagrecer. Eu já tive muitas conversas com muitas pessoas e me dizem assim, mas estou com medo de emagrecer demais, estou com medo de ficar muito magra. Por quê? Porque ficam com medo de ter esse aspecto mais flácido da pele. Mas eu percebo que o medo maior é não se reconhecer. Uma pessoa que teve 120 quilos, 100 quilos, 90 quilos durante uma vida toda, perde 1/3 daquele peso, às vezes até mais que isso, não se reconhece mais, vira outra pessoa. Então, esse acompanhamento até psicológico, eu acho que é bem importante, porque muitas pessoas se auto-boicotam durante o processo por conta disso. Não, mas eu acho que eu não preciso emagrecer demais. Não é emagrecer demais, é emagrecer o suficiente para te ficar saudável. E a parte estética é um coadjuvante, é importante, é importantíssimo, mas ela tem que vir em segundo plano nesse caso, né? Principalmente se está se falando de uma pessoa obesa. Tem que perder peso, aproveitar o efeito da medicação até tu chegar num nível de saúde. A partir dali, vai ter outros tratamentos, vai ter tratamentos estéticos, vai ter uma nova adaptação àquela nova pessoa, aquela nova face que tu tá tendo, vai ficar mais que fácil. nem sempre é mais feia, tá? É mais caída. Não é, às vezes é só diferente do que era antes, né? Tu pensa uma pessoa obesa que vai dormir, que tem apneia, que tem aquele micro despertar, que acorda no outro dia cansado, irritado, que não dormiu direito, né? Sem falar tudo que eu já falei sobre os dentes. Vai ter muito mais fome no outro dia. Sim, a glicemia dela não dormiu bem, a glicemia bem. sobe, Você né? imagina, Carameliza todo lá. mal. Aí a pessoa começa a emagrecer, começa a dormir melhor, começa a fazer atividade física, começa coisas básicas, colocar um tênis, se abaixar e atar o cadarço. Né? Coisas simples do dia a dia, às vezes subir um lance de escada que a pessoa não conseguia, a pessoa começa a conseguir fazer isso. Mas isso tem que ser um ganho aos poucos, tem que ir aos poucos, tem que ser com um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. Claro que no mundo ideal, né, um psicólogo, a pessoa, se tiver condições, procurar ajuda para ter uma qualidade de vida e uma saúde integral, para conseguir ter uma vida mais longeva, mas uma vida mais longeva boa, porque não adianta tu viver 90 anos e precisar de pessoas para te cuidar. Tá. Gurias, eu acho que assim, ó, é super interessante, mas eu sei que a Gabi estudou sobre a nova geração, né, que está indo além do GLP-1. Né? Além daquele hormônio da saciedade. O que tu sabe aí? O que tu sabe que Bom, vem? Diz que vem aí, né, um triplo análogo. Então, ele vai agir com o GLP-1, com o GIP e também com o glucagon. Então, o nome comercial que estão usando é retatrutida. E vamos esperar que ele venha. O glucagon, eu acho que ele vai vir
aí sim vai ser uma revolução. Porque o glucagon, o que ele faz? Ele faz o contrário da insulina. É outro lado, Então, né? pensa, a gente está aqui falando sobre o envelhecimento, o quanto é ruim a gente fazer essa liberação excessiva de insulina, e ele vai vir justamente fazer o contrário. Então, além de ter pouca fome, ele vai agir bastante na questão metabólica, vai agir direcionando o teu organismo para realmente utilizar a gordura como fonte de energia, porque a gente não vai ter a insulina ali atrapalhando e mandando tu usar o açúcar ali para fazer energia. Então, acho que vai ser esse ano de 2026 vai ser um ano de grandes transformações assim, na parte uma nutricional. esperança, né? Tá em estudo ainda, Promissor, né, Gurias? Mas é bem promissor, com certeza. Tem mais um, se eu não me engano, se tu tinha comentado alguma coisa, isso aí vai, olha... Não, assim, tem vários estudos, hoje eu estava revisando isso, e tem um que eu não vou recordar o nome agora para falar com vocês, que está em fase bem inicial, mas a ideia é que, além de estimular a saciedade, vai ingerir mesmo, vai ativar o músculo. Imagina, a gente vai ter músculo. Perde gordura, ganha gordura, músculo. Perfeito. Então, mas isso está em estudo, viu, gente? Isso não tem nem previsão de entrar no mercado ainda, mas assim, muitos laboratórios de renome a nível mundial estão estudando, porque, na verdade, é dinheiro. Nos Estados Unidos, né? Como lá é um país que todo mundo já sabe que é extremamente de obesos pela alimentação deles, até o presidente lá já está disponibilizando para a população, para ser mais barato, talvez aqui aconteça também, né? Inclusive, ele também perdeu uns 20 quilos. Porque tem uma coisa assim também, né? Às vezes, por exemplo, acaba sendo um tratamento elitizado, porque aí é aquela pessoa que está com obesidade, está obesa, quer emagrecer, não consegue, mas não tem acesso, deve doer, poxa, né? Não, eu vi um analista financeiro falando que para te fazer um tratamento desse, o correto seria, dentro da visão dele, tu ter uma renda mensal de 10 mil reais. Então, não é qual fatia da população brasileira tem uma renda mensal de 10 mil reais que pode disponibilizar essa parte para fazer o tratamento. Eu acho que não é a fatia que está comprando. Não é a fatia que está comprando. Não é. Não, o que está acontecendo muito, as pessoas se endividarem para fazer isso. Ou começam o tratamento, tem dinheiro para comprar uma caneta, no segundo mês já não conseguem. E o que eu acho mais triste, assim, as pessoas que estão se endividando e estão querendo muito usar, olha, eu não sei, não vou jogar o número, mas acho que 90% é por causa da estética. Não é por causa da saúde, infelizmente. Eu acho que o que mais está impulsionando esse mercado é a estética, com certeza. Infelizmente, o que... Não que seja uma coisa ruim, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo que faz procedimentos estéticos, mas isso acaba virando um peso meio grande demais para as pessoas. Não, mas a gente tem que falar agora falando de estética, mas também está relacionado à saúde. Tem o lipedema, né, Gurias, que todo mundo fala hoje em dia. Está super na moda também. É um tema, né, em alta. E essas canetas ajudam para isso, né? Então, é estético, provavelmente quem compra para lipedema é estético, né? Até falando nisso, a gente falou de vários benefícios e todos aqui já estão fãs das canetas emagrecedoras. Mas quais seriam, então, os efeitos colaterais mais relatados, assim, Carla? E quais são... Já teve, assim, alguma complicação mais séria que tu tenha visto, tanto com teus colegas ou, quem sabe, em algum caso teu? Na verdade, assim, uma das complicações... Tem vários relatos, tá? Desde alteração visual, tem assim, quando começaram a usar a primeira caneta, né, que é o Ozempic, choveu de trabalho, assim, alterações oculares, alterações de pele, que nem a Gi falou, né, alterações na cavidade oral. Então, pipocou várias coisas. O que a gente viu mais, né? Eu particularmente não acompanhei ninguém, mas a gente sabe, pancreatite, né? Casos de pancreatite. Pedra na vesícula. Também, né? Mas assim, evolui para pancreatite, que é uma situação mais grave, né? O paciente pode morrer por pancreatite aguda. Então, isso é fato. Né, seria uma complicação mais grave. Outras complicações que também foi falado aqui, o esvaziamento gástrico demora mais, o alimento acaba ficando mais tempo ali. O que acontece? Vamos supor assim, o paciente está usando uma caneta emagrecedora, ele saiu ali na rua, foi atropelado, ele tem que ir para o pronto atendimento, de repente fraturou alguma coisa, vai para o bloco
e aí ele tem que ser entubado e o estômago tá cheio ali, ele acaba aspirando, isso é uma coisa bem complicada e é uma coisa que eu tô falando numa situação de emergência, o paciente não tá nem acordado para falar sobre isso. Isso é um cuidado que está tendo Até agora. a sedação, por exemplo, vai fazer uma extração de um siso. Precisa fazer uma sedação, Sim. já não dá, ele tem que ficar 7 dias sem usar a caneta. Mas tudo isso, como tudo é muito novo, a gente está aprendendo com isso. Então, muita gente acabou aspirando mesmo, porque não tinha esse conhecimento. E hoje já tem um cuidado por parte dos cirurgiões de questionar. Olha, tu usa caneta emagrecedora? Tu está usando? Ah, se está usando, vamos parar um tempo antes para dar uma normalizada nos hormônios, para o teu corpo entrar no teu ritmo. E aí sim fazer algum procedimento. E o álcool com a caneta? O álcool, assim, o que mostra também? Como tu tá com uma ingesta baixa, o álcool, ele pode ser potencializado pelas pessoas que estão usando a caneta. Então, tu vai ter mais toxicidade daquele álcool do que uma pessoa que não está usando. E uma duração dessa toxicidade mais tempo, Sim, né? porque ele está ali, ele vai ficar ali. Fica mais tempo. Porque tinha, por exemplo, no paciente bariátrico tem, né, 30% eles podem evoluir para o alcoolismo por causa que ele não consegue comer, ele acaba nesse mudando. caso, Esse caso não tem nada a ver isso. Não, já diz que faz essa Melhora. efeito contrário. Até, porque age também no sistema nervoso central, te dando uma liberação maior de dopamina. Né? Então, tu fica com aquela sensação de felicidade ali, de ter comido menos, mas tu tem o prazer de ter ingerido aquela alimentação. Grávida pode fazer uso da caneta? Não deveria, né? A princípio, eu não tenho certeza, mas eu acredito que quem não está grávida se cuida e quem está aumenta tomando, o risco. porque diminui a eficácia dos anticoncepcionais, eu ouvi falar. Tem alguns trabalhos que mostram isso, assim, pode ser. E vamos pensar assim, ó, uma paciente obesa. A obesidade também interfere na fertilidade da paciente. Ela também tem mais dificuldade para engravidar. Só o fato dela perder peso, ela já fica mais fértil. Sim. Então, ela está usando a caneta, está acelerando esse processo, consequentemente, pode ser que aumente a chance dela engravidar. Pois é, vamos torcer também agora que tenha estudos novos, com novas canetas melhores e até com menos efeitos e que baixe o preço também, né? É importante a gente lembrar, então, acho que fazendo um compilado ali de quem está fazendo a utilização das canetas, se preocuparem bastante com a massa muscular. Isso, a massa muscular, tá? Eu acho que é o foco. Tem que se agarrar nela, tentar manter ao máximo. Acho que o uso de alguns suplementos que vão ajudar a diminuir essa perda ou até sanar ela, não vir a ter perda muscular e até fazendo um parêntese, por que não pode perder musculatura? Não só porque ela é mega importante para nós, mas porque teu metabolismo vai acabar reduzindo, tu vai gastar menos energia se tu tiver menos músculo. Consequentemente, quando tu parar de fazer o uso e tiver mais fome, teu metabolismo estiver mais lento, tu vai ganhar peso mais fácil. E a creatina pode ajudar a gente a manter um pouco mais essa musculatura, tanto quem faz a utilização quanto não. Quem não usa, por exemplo, nós mulheres, é super recomendado utilizar a creatina para conseguir fazer essa manutenção da musculatura e também um ganho. Até vou aproveitar, vou tomar a minha aí, que eu não tomei minha dose hoje. Essa aqui é em caramelinhos. Parece uma balinha. Vou te dar uma, mas essa é minha. Eu quero uma também. Catarina Farma vai ter que mandar para... até meus cachorros gostam de tomar, acredita? Eu vou tomar meu caramelinho, eles já ficam sentadinhos esperando para querer um pouquinho. Parece uma balinha, tu te engana assim, parece que tá comendo um caramelo. Olha que maravilha. Gurias, eu acho que a frase, assim, ó, para um desfecho de tudo que a gente falou é que a caneta, ela não é milagrosa, né? Mas ela abre, sim, uma porta, né? Ela torna o processo mais fácil, principalmente para os obesos, grandes obesos, que eu acho que é o foco, né? Que deveria ser o foco. Mas, assim, o que vai sustentar o resultado são os hábitos do paciente. É exatamente o que a gente estava falando, não é a caneta exclusivamente. Né? Então, o hábito, consultar com o nutricionista, de repente um psicólogo para ajudar na compulsão. Então, eu acho que isso é o foco, né, da nossa conversa toda. Realmente é o que a gente sempre bate aqui no Pod Saúde. A gente quer prevenir, a gente quer tentar mudar o hábito de saúde e ter uma qualidade de vida, uma longevidade, né, sadia. E quem quiser aproveitar os outros episódios, entra ali no nosso canal do YouTube, curte nossa página, se inscreve ali no canal e dá uma olhada que tu vai ver muita informação de qualidade. A gente teve inúmeros convidados nesse último ano também, onde a gente consegue variar bastante os temas. Tenho certeza que vai ser bem útil para vocês. Pod Saúde. E desde o primeiro episódio, né, a gente fala em qualidade de vida, em alimentação, exercício físico, sempre nessa linha aí.
Estamos terminando, né? Mas Estamos episódio- finalizando. Agradecendo. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês que estão assistindo, se vocês quiserem calcular as proteínas, que não é fácil, e para a Gabi, manda uma mensagem ali para ela, que com certeza ela vai te dar um cardápio. Isso, ali. eu ajudo ali a dizer, porque às vezes as pessoas se confundem. 100 gramas de carne vai ter 100 gramas de proteína. Aham, não, é acho bem, legal. Infelizmente não é assim. Agradecer Claque Viagens, que inclusive faz um baita acompanhamento de uma viagem, prepara muitos roteiros bacanas, é muito interessante. E como tá em altos wellness, viagens wellness, né? Então nós podíamos fazer um episódio sobre isso. Acho que ia cair bem. Eu tô dentro. Muito bom. Podemos até viajar para fazer um episódio. Eu tô Acho que pode ser dentro. uma ideia, Tô né? dentro. A gente leva uma caneta. Ao Banco Cicobi, a Casa Simone, que fez a nossa estante de novo, deixando o nosso cenário mais bonito, a Action Day, a Solarcel e hoje, especialmente, a nosso patrocinador de hoje, né? Ah, Que é a Catarina Farma. Então, mais uma vez, não esqueçam que quem quiser adquirir os produtos tem um cupom de desconto especial, Pode Saúde, tá? Entra lá no site da Catarina Farma. Então tá, gente. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Esclarecedor.